Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu vou falar sobre 4 lições que eu recebi do meu anjo da guarda. Então a primeira lição foi sobre as músicas que a gente ouve frequentemente. Então o que aconteceu? Eu estava dormindo no dia dos pais, de sábado para domingo, de madrugada, e eu comecei a escutar uma música angelical. Só que eu já tinha pedido a semana passada, o que aconteceu, sobre que ele gostaria que ele me mostrasse uma música angelical. A gente tem isso no YouTube, né? Mas eu queria eu mesmo escutar sem nenhum aparelho, né, eletrônico para poder sentir essa música. E o que aconteceu? Que eu fui acordar de sábado para domingo com essa música, uma música angelical, trazendo conforto, trazendo harmonia, trazendo paz no coração. E só que eu durmo com tampão no ouvido. E eu sou, às vezes, muito São Tomé, né? Será que é mesmo a minha vontade tão grande de ter essa experiência que a minha mente mesmo estava projetando isso? Mas não foi isso, foi um grande presente dele. Então, eu tirei o tampão de ouvido, eu durmo com esse tampão, e eu continuei escutando. Eu falei assim, não, deixa eu ver se meu celular está tocando alguma música. Não, não estava tocando. Então é uma música com Tava tocando dentro da melodia tua cabeça, então. dentro da minha cabeça. Então foi uma música relaxante, muito harmoniosa, me trazendo boas sensações, uma paz muito grande. Então eu agradeci esse presente do Dia dos Pais e ele sabia que era importante para mim. E os anjos também dão presente para a gente. E o que aconteceu? Eu fiquei muito feliz, agradeci ele e a lição foi para a gente prestar atenção nas músicas que a gente está ouvindo. Essa música trouxe muita paz, muita harmonia, enquanto músicas barulhentas, com letras péssimas, com melodias horríveis, te levam para o outro lado, um lado de depressão, de tristeza, de raiva. Então, para tomar muito cuidado com isso. A segunda lição é sobre as portas que a gente abre para esses seres malignos, para a nossa própria negatividade. Nem sempre é um ser maligno que está te perturbando, não. Às vezes, nós mesmos, através de ações que a gente fez, às vezes a gente não se perdoa. Então, Deus já te perdoou, só falta você mesmo. Então, isso é uma abertura, muitas vezes, para a gente ficar mal, né? Triste. Tipo culpa. Tipo culpa, a gente fica culpado. É bom sentir culpa no início, é um estágio que você se arrependeu. O arrependimento, Deus, quando a gente se arrepende, o próprio anjo da guarda, Deus, ele se alegra, esse sentimento de alegria, de comemoração, que todos nós somos filhos de Deus, né? Nosso Abba, né? Como se diz em hebraico. Então, o que aconteceu? A culpa te traz mal e esses seres eles aproveitam tudo. Ah, naquele dia você fez aquilo, naquele outro dia, não sei o quê. Então, muitas vezes o perfeccionismo ele atrapalha muito a gente. E isso são portas que você deixa aberta para Portas para eles, exatamente. para Para esses eles. seres ou para você, porque o ser humano, isso tem alguns livros que falam sobre isso, e o próprio ser humano muitas vezes quer se autodestruir. Ele prefere estar em ambientes pesados, ele prefere estar em companhias pesadas, espera estar muitas vezes em empregos ruins. Isso não significa tipo, você precisa de um emprego, mas um emprego que não vai te trazer nenhum malefício ou um emprego que você precisa sustentar a sua família. Cada um sabe a sua situação e Deus também sabe muito mais do que a gente. O que eu estou falando são as escolhas. Então essas escolhas podem trazer para a gente culpa depois. Você ficar culpado é só um estágio muito rápido. Então saia desse estado. E então você pode procurar ajuda psicológica, pode buscar uma religião, tudo que vai te fazer bem. Então passa logo por esse estado, não fica pensando mais do que 10 segundos sobre isso, que às vezes o primeiro pensamento, ele não tem muita proteção não. Mas passou de 10 segundos, você pode falar, não quero ficar nisso aqui não. Essa é uma porta aberta. O que ele me mostrou na minha mente, quando ele mostra na minha mente, são imagens de alta resolução. Era eu em pé, e estava acontecendo isso comigo,
várias portas, portas pequenas, não eram portas muito grandes, É não. na sua frente? Na minha mente, Na no sua plano mente. mental. Ah, tá. Então, no plano mental, ele aparece como uma tela mental na minha cabeça, no nosso pensamento, na mente. E então essas portas estavam sendo abertas. Só que o meu corpo estava em pé e várias portas, algumas fechadas, e essa abriu. Então a ideia que ele me deu foi, fecha esta porta. Então eu fui fechando essa porta, só que isso era uma coisa maligna. Tipo, identifica a porta que é ruim e não deixa abrir. E não deixa abrir. Então, cada sentimento negativo que algum ser que estava ali, você sente essa presença pelos pensamentos, você não precisa ver, não. E aí eu fui fechando as portas, falei, não vou pensar isso não, você já está superado. Aí foi abrindo outra coisa de situações que aconteceram, às vezes no trabalho, e abria a porta e eu fechava a porta. E foi assim, foram umas 7 portas que foram abrindo. Então eu identifiquei, ele me deu as 7 portas aí abertas aí que você está deixando passar. Então são os nossos pensamentos negativos que vão abrindo portas para o mal Precisa estar. manipular a gente Deixar a gente desequilibrar. Uhum. Sim, deixa a gente, assim, é pensamento, mas também são nossas ações. Que hoje você acha que é normal situações que vão acontecendo na nossa sociedade, inclusive no meio político, não é normal não, é comum. É comum. E Deus já nos deu misericórdia suficiente, porque Deus é um Deus amoroso, mas como eu falo nos meus vídeos, é um Deus também de justiça. Então as pessoas às vezes apoiam umas coisas para prejudicar outras e nunca se lembra que teve misericórdia. Deus foi misericordioso e pessoas foram misericordiosas com a gente. Essa pessoa esquece. Então é muito importante que a gente tenha misericórdia também. Porque a justiça, Deus tem a visão da justiça muito maior do que a nossa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então a lição que ele me deu são as portas abertas. Então a gente fala, quero que aquela pessoa fique mal mesmo, porque ela fez o mal. Ok, você pode ter um sentimento de não querer estar perto daquela pessoa, ou de determinado meio político, ou de um líder religioso, ok. Mas lembre-se que você também pode passar pela mesma situação, só até o momento que você não conseguiu passar. Então, essa foi a lição para mim. E a outra lição foi o medo que a gente tem que superar. São 2 situações de medo. Eu estava orando, sempre horas, de manhã, de noite, e no meio do dia orando, conversando com ele. Quando aconteceu uma coisa legal comigo, eu agradeço a Deus, através dele também, porque ele é a presença de Deus. Onde os anjos de Deus estão, é a presença de Deus que está ali. Eles são o haja, a ação. Então eu estava falando com ele, falei assim, poxa, eu fiz um canal, será que... Depois eu me questiono, isso é bom para a gente não se tornar soberbo. Eu vejo muita gente se tornando soberbo e eu não quero me tornar uma pessoa soberba. Assim, a chance é pouquíssima, mas esses seres transformam a gente de pessoas positivas, alegres, respeitosas em seres malignos. A gente não pode dar mole, né? Orar e vigiar. Então eu perguntei para ele, será que eu estou falando alguma bobagem nesses vídeos que eu faço? Estou de acordo com a vontade de Deus, com o plano de Deus. E meu anjo da guarda, em bom tom, audivelmente, ele falou, estamos com Deus. Olha, essa mensagem, apesar de simples, tão reconfortante. Eu fico até um pouco emocionado com isso, porque eles estão, gente, do nosso lado o tempo todo, nos avisando, nos mostrando que tipo de pessoas a gente se envolve, que tipo de amizade, que tipo de conversinha que a gente fica tendo, entendeu? Que tipo de armadilhas a gente vai se colocando. E depois a gente fala, isso é normal. Não, é comum, isso é diferente. Então a gente tem um grande amigo, né? Um ser super poderoso e que a gente deixa ele de canto. A gente tem que ficar mais atento, né? Isso. E acreditar também, né? O acreditar. Ele vai te dar vários exemplos que ele está ali. Porque a gente, como humano, homem cru também nisso, a gente só acredita no que a gente consegue tocar e ver, né?
E hoje em dia tem muitas distrações também, né? Sim. Pra gente não prestar atenção nessas coisas. Tem muito mais distrações hoje, mas assim, também, se a gente pensar bem, também existe mais recursos pra gente. Sim. Livros, antigamente não tinha livros assim não. A Bíblia, por exemplo, que é um livro que os cristãos usam, era gigantesco, entendeu? Então teve pessoas que juntaram, resumiram, teve a invenção dos livros, né, do papel, da gráfica. Então foi um processo muito gradual. Então hoje a gente tem diversos livros, tem diversas bons filmes, boas séries, e cuidado com o que entra na sua cabeça. Então, ele deu essa mensagem, foi tão reconfortante para mim que eu continuei. Mas também ele fala para eu ficar sempre vigilante, entendeu? Vigilante para não cair em certas armadilhas. Então, essa foi a terceira lição. E a quarta lição foi sobre o medo. Os medos que a gente enfrenta. Então, assim, ele não sai falando as coisas não, é muitas imagens. A gente interpretar, eles não dão mole não. É tipo assim, a mensagem é: ei, não seja preguiçoso, vai estudar, vai pesquisar, vai orar com essa imagem, vai meditar com essa imagem para ver se você entende melhor. E ele me ajuda, mas ele não me dá a resposta pronta. E é assim que a gente tem que ser. Tem gente que quer a resposta pronta, que é o gabarito pronto. Né? Muitas vezes vem imagem, né? E você depois tem que ficar tentando identificar, descobrir o que essa imagem quer dizer. Isso. Assim, às vezes, né, se a gente quiser identificar logo, ele pode errar, isso leva tempo. Símbolos, né? Símbolos, códigos, são códigos. Olha, símbolos são os mais difíceis, assim, tem símbolo fácil, mas tem símbolo. Tem linguagens que eu falo, não estou falando essas linguagens que muitos pastores utilizam, sem criticar eles, tá, gente? Mas são frases que quando algum ser maligno vai me atacar, e eles atacam mesmo, eles vão atacando em várias partes. Eu não sei se vocês já perceberam, às vezes no trabalho, às vezes no seu casamento, às vezes na rua, às vezes na irritação. O ser humano é muito fácil se irritar, muito fácil cair nessas armadilhas, entendeu? Muito fácil. Então eu entrei através de um sonho. Eu tenho muitos símbolos, muitas histórias, ações por sonhos. Sonho lúcido? Sonhos lúcidos. A gente fala na projeção astral de sonho lúcido, que a sua consciência está mais lúcida, e a própria projeção, que a sua consciência não chega a 100%, tá? Mais 80%, 85%, que você está vendo ali o que está acontecendo. Então, várias vezes eles me deram situações de algum caso de violência que acontece no sonho. Então eu já tomo cuidado, eu oro mais ainda, peço proteção pela minha família. Por quê? Porque você fica, às vezes acontece em seguida alguma situação. Assim que eu sonho, eu saio para casa, né? Geralmente a gente está dormindo ali mais de noite, né? De tarde também acontece, mas é mais raro que eu não durmo muito de tarde. E aí eu vejo com alguma coisa de violência acontecendo, muita brutalidade, eu já sei que pode acontecer alguma coisa. Aí às vezes você pode pensar assim, não, você sonha, então muitas vezes as pessoas que não acreditam muito falam assim, você sonhou, então você atraiu. Gente, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Você acha que ele estava pensando coisa ruim quando ele foi tentado? Né? Quem é cristão, quem conhece a história da Bíblia, Jesus era um ser de altíssimo nível, que foi tentado. Ele foi morto numa cruz, foi assassinado. Então não é bem assim não, vamos vibrar, todo positivo, gente, acontecem as coisas, a gente até vê como a gente está. Muitas vezes eu sonho com situações que são criadas, ou que acontecem mesmo, através da nossa consciência, que você vai ver em que estado você está. Se você está uma pessoa irritada, se você não perdoou determinada pessoa, como você agiria. Então, eles devem estar escutando aqui, ó. Eles estão ali em cima. Sim. Um monte de maritaca. Eu adoro os animais e principalmente pássaros. Eu gosto muito de pássaros.
Então eu já pedi para o meu anjo da guarda, saindo um pouco do assunto, eu pedi para o meu anjo da guarda que as maritacas e papagaios passam lá perto da minha casa. Pedi para o meu anjo da guarda, poxa, nunca pousou aqui na minha janela. Nunca, já moro há mais de 10 anos no meu apartamento e nunca pousou nenhum. Então eu botei no meu Instagram a foto quando pousou essa maritaca, ela ficou me olhando e eu fiquei olhando para ela. Você tinha pedido, sei lá, uma semana atrás, né? Uma coisa assim. Talvez sim, né? Eu esqueço. Sim. Eu peço e deixo. Mas o fato é que pousou, né? O fato é que pousou. E nunca tinha pousado mesmo. Eu adoro, né? Principalmente pássaro. E o que aconteceu? Eu entrei lucidamente, através de um sonho. Muitas vezes você só está tendo um sonho do seu dia a dia, mas esse, para diferenciar, para vocês entenderem melhor, eu estava bem lúcido e eu entrei num quarto. Só que esse quarto estava totalmente escuro. E geralmente a escuridão, nossos ancestrais que dormiam em cavernas, eles se protegiam. Então o ser humano tem isso, aí muitas vezes medo de escuros. Quando eu era pequeno eu tinha pavor, né? Porque eu via coisas me tocavam e eu tinha muito pavor. Então assim, eu fui superando isso. O que ele quis me dizer ali? Ele falou assim, olha, eu não vou entrar aqui não. Eu falei, eu não vou entrar não, tudo escuro aqui, vai que aparece aí um ser maligno, né? Um ser nefasto. E ele atrás de mim, eu senti a presença dele atrás de mim, rarissimamente ele aparece da forma que ele é. Eu já expliquei em alguns vídeos aqui, que são luzes, eu sei a presença dele, que é uma luz padrão dele. Essa semana ele estava perto de mim, até ontem, muito perto, mostrando a presença dele. Eu estava passando por uma situação de estresse muito elevado. E ele, atrás de mim, ele acendeu a luz do quarto, mostrou o clarão dele. Então eu olhei e consegui ver tudo ali. Só que ele fechou, desligou a luz. Tipo um dimmer, né, de luz, que a gente vai girando o botão, a luz vai aumentando. Aí ele olhou e falou, tipo, poxa, você não pode ficar aqui não. Tipo assim, vai lá. Ele acendeu a luz e o que você viu? Eu vi os móveis desse quarto escuro, entendeu? Foi uma luz que ele acendeu só para você ver o todo ali. Isso. E para você não ter medo. Porque a gente não consegue enxergar, às vezes quando a gente está numa situação de medo ou de tensão, a gente fica com medo e não... Porque a gente não tem a visão do todo, né? E nessa situação o teu anjo da guarda acendeu a luz para você ver, ó, não tem nada para temer não, e desligou, te deu um vislumbre, né, momentâneo, para você não ter medo. Isso, e eu tive a sensação, poxa, estou com ele, agora estou aqui com... Posso confiar. Posso confiar. E eu fui entrando, quando chegou na metade do caminho, eu voltei a ter medo. Então, ele acendeu a luz, né? Eu vi o clarão dele, mas foi mais rápido, tipo, já não falei, como se tivesse falado, né? Já não te falei porque cada ação dele vem com uma mensagem, vem com uma informação. Eu já falei, eu estou contigo, não tenho medo. E eu entrei, e depois eu não vi mais nada, né? Eu saí, acordei, alguma coisa desse tipo. É tão fascinante, pessoal, é tão maravilhoso, que muitas vezes você fica maravilhado, extasiado com aquela situação que você tem um amigo. Então você não precisa ver. Muitas vezes não se mostra, mas vê ações. Ontem eu estava saindo do trabalho e eu vi um cara muito estranho. Eu atravessei a rua e ele estava andando e ficava olhando para trás. Aí eu não mostrei medo para ele, porque eu já sabia que o meu anjo da guarda, mas não é para a gente ficar testando a presença dele, que a gente está... vai por conta própria. Não é isso, a gente também tem que testar Deus, né? Nessas situações. Então, assim, deu tudo certo, mas ele parou e o cara olhou para mim, assim, e eu virei para ele, tá tudo bem? Tá tudo bem? Isso já amedrontou essa pessoa. Mas a gente, o que eu devia ter feito? Ficado na calçada que eu estava. Mas então, essas coisas acontecem. Às vezes, essas semanas, eu tenho sentido muitas situações de pessoas, pensamentos, me tirando a minha concentração, tirando a minha harmonia.
E eu decidi muitas coisas Pessoas tirando o teu minha harmonia no trabalho. tá. As pessoas estão muito desequilibradas, as pessoas elas não estão tolerantes a frustrações. Nesse mundo de rapidez, né? Todo mundo quer tudo rápido, ela não entende que certos processos tem que passar primeiro, é igual a nossa vida, a gente precisa de processo. Então foram essas lições, foram lições maravilhosas, eu anotei elas e aprendo muito com isso. E continuo. Às vezes a gente acha assim, né? Que porque você consegue ver, seu anjo da guarda, você consegue sentir que tudo de bom acontece com a gente. Gente, é até pior. É claro que eu não quero deixar de sentir, eu estou sendo ingrato por isso. Mas esses seres malignos, eles vêm e falam assim, opa, como assim esse cara está recebendo essa ajuda aí? Como assim? Então, às vezes a nossa vida não está dando certo, não é por sua culpa não é porque você precisa vibrar, manifestar. Tem tanta gente que não está falando isso que eu fico até assustado. Porque se você não prospera, é porque você não está contigo. Né? Tem a teoria da prosperidade. Isso não tem que cair. Cocriação. Cocriação. Você mesmo vai criar as coisas. Aí o cara tá lá na Suíça, é herdeiro, aí tá falando de cocriação. Meu, guerreiro, eu não estou falando uma manifestação de pobreza, né? Porque tem gente que é rica e é pobre, explico. Tem gente que é pobre e é muito rica e feliz. Eu quero dizer para vocês, é claro, que ele me dá umas broncas, você está procrastinando aí muito, vai estudar isso aqui, me dá dica ainda, estuda isso aqui, faz o seu trabalho, estuda outra coisa, é sempre assim. Então, olha pessoal, vou deixando esse vídeo por aqui, acabei falando mais do que as lições, mas essas lições espero que tenham ajudado a vocês. Se vocês gostaram, deixem seu like, compartilhem o vídeo, porque isso é muito importante e principalmente comente a sua história. Isso ajuda outras pessoas, porque a gente muitas vezes assiste muita história triste e a sua história pode trazer motivação e alegria para muita gente. Então deixo vocês por aqui, um grande abraço e uma excelente semana.